E eu tenho histórias muito giras para te contar, imagina, de precisar de vender naquele dia e fazer uma campanha. Estamos a falar, não havia Facebook, pá. Pois. Havia Wi-Fi, Exato. lembras? Exato. Não dava para fazer publicidade, a publicidade era tudo muito local, fazia-se publicidade nas revistas, que também não era barata. Exatamente. E eu ia fazendo alguma coisa conforme podia. Portanto, eu tenho histórias de contar, imagina, à última hora o cliente chegar para comprar um capacete que era o dinheiro suficiente para eu pagar no dia. Muito bem. Grande Rui, obrigado por teres vindo. Obrigado, Aceita aqui o nosso convite. Foi um bocadinho mais difícil. Andava aqui a jogar contigo. É pá, está bem, um dia deste eu vou aí. Para lá que vou por acontecer, já falámos disso. Conseguimos aqui. E agora estamos cá e vamos conhecer a tua história, né? Vamos agora. O teu percurso. Como é que iniciaste, como é que entraste aqui no mundo das duas rodas. És proprietário de um negócio, dos motas, o Lucas Performance, fazendo já aqui o spoiler. És aí estás aí orgulho, meu, eu sou um gajo muito resolvido, mesmo Lucas Performance. Mais nada, exatamente. E pronto, olha, vamos fazer só de uma breve apresentação. Quem é o Rui? Não precisas dizer o que é que dizem os teus olhos. Pois, não, exatamente. Começas logo com uma pergunta mega difícil. Essa é mesmo logo aquela pergunta que gera bug. Quem é que é o Rui? Pá? É difícil responder a essa pergunta. Pá, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, exatamente. Mas como é que eu me posso descrever a mim mesmo? Normalmente as pessoas começam, o meu nome é Rui Lucas, fiz isto, fiz aquilo. É difícil. Não te sei bem dizer. Sou Rui Lucas, sou pai, antes de mais. Mas de onde é que vens? Sou conservadora, posso dizer isso também. Sou um gajo, também sou mega resolvido, portanto, eu assumo. Sou um gajo conservador, tenho ética cristã. Boa. E porque é que eu estou aqui? Tenho um negócio na área das motas. Exatamente. E isto começou com uma paixão há muitos anos. E pronto, e é por isso que eu estou aqui, precisamente. Como é que nasceu essa paixão? De onde é que nasceu? Olha, isto é uma coisa também muito difícil. Acho que eu penso muito, às vezes canso-me a pensar. Eu sempre me cansei muito desde miúdo. Tento ir fundo, tento perceber a razão de ser das coisas, mesmo em mim. E eu já fiz esse exercício também muitas vezes. Porque é que eu sou assim? O que é que são as motas? Porque é que não me deu para os aviões? Ou porque é que não me deu para as bicicletas? Ou para, sei lá, para os barcos ou para outra coisa qualquer? E eu acho que já descobri a imagem assim mais longínqua que tenho. Eu morava em Lisboa, mesmo em frente à Gulbenkian. E os meus tempos livres eram passados ali. Imagina, eu passava a estrada e estava na Gulbenkian. E a imagem assim mais longínqua que eu tenho é do meu pai me sentar à porta do meu prédio em Lisboa numa moto. Me sentar, é assim, se calhar a coisa mais longínqua e assim mais assim uma nuvem. Vejo assim muito desfocado. Mas tenho essa ideia de o meu pai me ter sentado a mim e à minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, 3 anos que eu, e tenho um irmão mais velho ainda. Portanto, nós do casamento com o meu pai e com a minha mãe somos 3, e depois é uma história que não interessa. O meu pai voltou a casar, a minha mãe também. Tenho irmãos, eu tenho 8 irmãos, felizmente. Comprida. E somos todos mega resolvidos, damos-nos todos muito bem. Somos uma família muito fixe. Isso é um Natal sempre em grande. Mesmo. Um dos meus pilares, também já falámos disto antes de estarmos no ar, é a família mesmo. Eu acredito mesmo nos valores da família, na honra, no sangue, esta carga genética que me acompanha a mim e aos meus irmãos. Mas para não estarmos a dispersar na conversa, eu tenho essa imagem na cabeça e depois tenho uma outra imagem do meu pai, que era assim. O meu pai já morreu, mas é uma pessoa que tenho muitas saudades. Claro. Impactou muito a minha vida também, como o meu pai, quase toda a gente, felizmente. E lembro-me do meu pai um dia me chamar, eu estava na casa da minha tia morava ali em Rio de Moro, só Rui, anda cá, o meu pai sempre foi assim destas, e eu faço estas cenas com o meu filho também.
anda cá a ver o que é que o pai comprou para o Mano Ricardo, para o meu irmão mais velho. E então a minha tia tinha uma espécie de arrecadação, uma vivenda assim muita gira que a minha tia tinha, uma espécie de uma, com o meu avô, estava lá o meu avô também, o pai do meu pai. E abre a arrecadação e lá dentro estava uma Honda CB50 para oferecer de surpresa ao meu irmão mais velho. E eu acho que foi nessa altura que pela primeira vez os olhos, eu já na altura tinha uma admiração muito grande pelo meu pai. E depois tentando puxar aqui um bocadinho de psicologia, não é a minha área, mas tentando compreender-me e compreender as minhas raízes. Tentar encontrar aí um fio condutor, não é? Quando o meu pai abre, imagina, vejo aquele e lá dentro está uma CB50. O meu pai, isto é para o Mano Ricardo, vamos oferecer, mas não podes contar a ninguém. E eu acho que foi precisamente nessa altura que... um gatilho. Foi o gatilho, porque o meu pai nunca tirou a carta de moto. Algumas vezes... Ele não andava de moto? Não, mas tinha ali uma cena também qualquer por resolver, porque o meu pai tinha... ele andava bastante de moto. Sem carta. O meu pai já morreu. Exatamente. Não foi assim até há tantos anos, pá. Foi assim uma cena muito gira. E o meu pai, inclusive, no dia que morreu, tinha ido trabalhar de moto para o trabalho. Pá. Já assim, com aquelas 125, já com a carta de carro que dava. Ok. E depois, lembro-me de o facto das motas ser um tema de discussão em casa. Porque nessa altura o meu pai já estava separado da minha mãe não era contra, mas também... Não era a favor. Não era a favor, desculpa. Não era a favor do meu irmão andar de moto. Minha mãe é assim uma mãe galinha também. Mas também não podia proibir o meu irmão de andar de moto porque havia ali um respeito com a figura paternal, portanto, do meu pai. Portanto, se o meu pai tinha dado, não era a minha mãe que podia também proibir o meu irmão de andar. E lembro-me de ser... O meu irmão é 8 anos mais velho que eu. Hoje em dia, imagina, eu tenho 42, o meu irmão tem 50. Não se nota muito. Ele tem um bocadinho mais rugas que eu sou um bocadinho mais bonito que ele, que dizer a brincadeira, sou um bocadinho mais bonito de nada que ele. Mas nós até somos fisicamente parecidos. E eu lembro-me de ser imagina, o meu irmão Ricardo ia andar de moto e era uma coisa que impactava a minha mãe. Onde é que ele foi? Será que não se vai aleijar? Aquelas coisas. E estas coisas, eu na altura em miúdo, nós estamos a construir, não é? Claro. E eu acho que estes pequenos gatilhos com as motas, ou com a moto do meu irmão, acho que é o tal fio condutor, pá, portanto, eu acho que a coisa é capaz de ter sido por aí. Depois desvaneceu um bocadito, ali por uns anos. Depois, entretanto, o meu irmão cresceu e o meu pai comprou uma moto grande ao meu irmão Ricardo. Disse, ai, agora a coisa vai a sério, já não vai ser 50, agora vai a sério, uma Kawasaki, uma KPLR, uma 6,5, assim, uma coisa muito velha, mas assim muito grande. E eu acho que é capaz de ter sido esta tal conjugação de coisas que me fez... Porque sou eu na família, imagina, não há histórico na família. Há parte destas pequenas brincadeiras do meu pai, de andar de moto sem carta, de vez em quando, que o meu pai era muito infantil, muito criança, portanto sempre se divertiu muito, mas era um homem adulto resolvido, responsável, como é lógico, mas sempre foi assim muito divertido, é diferente, muito não é? Brincadeira, exatamente, imagina. Às vezes há aquele pessoal que é meio criança, mas é responsável, não é? Certo, não era o caso do meu pai, não. Mas imagina, eu lembro-me do meu pai passar horas a brincar com pistas de carrinhos telecomandados, ou com comboios, pistas de comboios, e de ser uma cena connosco, de fazer com os filhos, estás a ver? Então isto tudo junto, a brincadeira, com o facto de ser divertido andar de moto, e com o facto de o meu pai ter comprado depois a moto grande ao meu irmão, e eu estava ali a entrar na adolescência, eu acho que foram as coisas que me marcaram nessa altura. E eu ainda não imaginava que poderia vir a ter um negócio de motas. Eu nessa altura, em miúdo, só dizia que queria ser rico. É sério, palavra de obra.
Ainda é um tema de família recorrente. O pessoal às vezes, pá, o Rui quando era menino não te calavas, pá, só querias ser rico. O meu sonho era ter uma moto, um Ferrari e um barco, um helicóptero, assim, aquelas coisas de miúdos, está gira. Ok. E pronto, pá, depois entretanto os anos foram passando, a minha irmã imediatamente antes de mim, depois o meu pai comprou-lhe uma scooter também. Ok. Portanto, imagina, né? Os dois. Mas tu chegaste a ter motas? Quando eres mais novo? Certo, já lá vamos. Ok. Eu estou a tentar, para não perder aqui o raciocínio, Certo. mas estamos quase lá, O meu irmão tinha uma moto grande, entretanto, a minha irmã, para ter alguma independência, teve uma scooter, uma Yamaha, uma CT, Sim. a 50, a branca e roxa. Exatamente. Linda, estás a ver? E... Havia a Target e a CT. Exatamente. Espera aí, mas eu tive a Target. Ok. Já estou E o meu pai, depois, o que é que eu pensava? Esse aqui sou eu. Portanto, o meu irmão mais velho teve uma moto pequenina, agora tem uma grande. A minha irmã teve, quando for o meu tempo, sou eu. Está a chegar a minha Pronto, vez. e esta cena foi-se tudo construindo na minha vida. Portanto, eu sabia lá eu que ia trabalhar com motas, não fazia puta ideia, só queria era divertir-me, andar de bicicleta como todos os miúdos. Claro, óbvio. Andar de bicicleta e de moto. E pronto, epá, e acho que é por aí. Ok. Yeah. Engraçado. Muito bem. Então depois chegaste a ter a tua moto? Foi isso? Certo. Chegou à altura... Tinha eu, pai, 14 ou 15 anos. Portanto, eu apanhei, fui daquelas primeiras, naquela leva, tu tens mais ou menos a mesma idade que eu. Lembras quando saíram as cartas A1? Sim. Portanto, eu fui quase dos pioneiros. Ok. Primeiros. Eu já só falava, pai, quero uma moto. Ó, Rui Cala, filho, ó, Rui Cala. O meu filho também é um bocadinho assim. O pai quer uma moto, ó, Rui Cala. O mano Ricardo tem, a mana Rita tem. Eu disse, cala, já não te posso aturar mais. Eu era muito chato. E há um dia que nós passávamos ali meia semana com a minha mãe e meia semana com o meu pai. Não era uma meia semana verdadeira, porque muitas vezes o meu pai ia nos buscar à sexta-feira e depois levava-nos à escola na segunda, portanto era ali pseudo sexta, sábado e domingo e um bocadinho da segunda, mas também não era linear, portanto havia ali alguma... O fim de semana era sempre com o meu pai, isso era indubitável. E há um dos fins de semana que o meu irmão já era assim mais velho, já não ia tanto dormir à casa do meu pai. E eu não sei dizer se estava lá a minha irmã, senão, porque isto depois já lá vão uns anos. Óbvio. E é o meu pai que me faz uma cena, precisamente. Vai abrir a arrecadação. Não, nessa arrecadação, já no apartamento onde o meu pai vivia, a arrecadação do prédio, por acaso era mesmo ao lado da porta da casa do meu pai. E o meu pai podia lá estar a ir lá a buscar só uma bicicleta ou uma ferramenta, uma coisa qualquer. Oh, Rui, anda cá com o pai. E abre a porta e lá então uma Target. Não! Ei! Eu nem queria acreditar na cena. Tá? E eu não tinha idade sequer para andar de moto, ou para tirar a carta, ou a licença, porque eu fiz logo aos 16 A1, como eu estava a dizer. Portanto, eu tinha 14 ou 15 anos. E eu até disse ao meu pai, ai, pai, é para mim, é aquela cena tipo... Os meus olhos, estás a ver? E até disse ao meu pai, coitadito, o meu pai, aí é espetacular, pai. E eu gostava era de uma DT, aquelas porvas, fui dizer aqui ao meu pai, puto estúpido, estás a ver? Como é que eu... E acabaste de dar uma mas moto, consegui, espera, mas fui mega grato, estás a ver? E o meu pai percebeu, coitado do meu pai, era um querido. Claro. Eu não deixei de estar grato por ter a moto. E então eu disse, e o pai... Mas eu era, portanto, no meio da felicidade toda, claro. Era uma DT, sei lá, não sei dizer exatamente, replicar a expressão que eu utilizei, mas eu vai, mas quando foste trabalhar com empresa DT, pau, outro gatilho na minha vida, imediato. Claro. E então, eu sempre que ia para o meu pai ao fim de semana, eu podia andar, o meu pai morava na Amadora, no Casal de São Brás, mas ali numa zona do bairro, muito sossegada, portanto aquilo até era um beco, não havia assim trânsito. Filho, podes andar na moto ao fim de semana, quando estiveres com o pai, vais-te portar bem. Também é uma característica que eu sempre tive desde miúdo, imagina,
fiz muitas asneiras como todos os miúdos fazem, mas Óbvio. eu cumpria regras, estás a ver? Eu via ali as boundaries, eu cumpria. Portanto, imagina, o meu pai dizia-me assim: ao fim de semana, estás cá, podes andar na moto, mas não passas daquela rua e da outra. Portanto, andas aqui e de tempos a tempos chegas aqui à rua, apitas ao pai, para o pai dizer para ver que está tudo bem. Eu gastei litros e litros de gasolina a andar assim nas ruasitas à espera dos 16 anos. Claro. Assim que pude, inscrevi-me na carta de condução na A1, fui tirar, já com a DT em mente. Já assim uma cena. E assim foi, eu, quando cheguei aos 16 anos, consegui ter a carta de condução. Foi a minha avó, que também é uma referência, a minha avó materna, uma referência muito, muito grande. Eu sou muito afortunado com a família que tenho e que tive. A minha avó materna pagou uma carta de condução, também no meu filho, mas vais ter juízo. E pude finalmente começar a andar de moto na Target. Portanto, fui buscar ao meu pai Sem limitações. sem limitações, na condição de continuar a ir dormir ao fim de semana ao meu pai, Ok, porque já ia antes, Claro, estás a ver? claro. E o meu pai fazia muita questão de ter os filhos perto dele. E o que é que eu fiz imediatamente assim? Portanto, fiz os 16, acaba a escola, no tempo normal, o junho, ou já não sei dizer quando é que acaba o julho. Ou o que é que foi. Por aí, sim. O que é que eu fiz a seguir? Já todo feliz a andar de Target, para a frente e para trás. Não, o meu pai disse que eu, para ter uma DT, tinha de ir trabalhar. Pau, onde é que se trabalha? No McDonald's. Ok. E eu fui, mas já lá trabalhava o meu irmão mais velho, que já estava na faculdade, se não me engano. Ok. E a minha irmã também já lá trabalhava. Disse, não, vou trabalhar para o McDonald's, é já que eu vou comprar uma DT. A minha Target é brutal, é linda. Até tinha 2 escapes, um Proma e um Leo 20, era Ok. pau, aquelas parvezes dos putos, desmanchava na rua atrás de casa, trocava o escape se queria andar mais depressa ou se queria mais força, aquelas parvezes. E eu inscrevi-me no McDonald's para ir trabalhar e juntar dinheiro para a DT. Para a DT. Tal e qual, que eu meto uma cena na cabeça, eu sempre fui assim. Aquilo lembro-me do cinema na altura com o meu pai e com a minha mãe, não, tu tens de estudar, pá, tu não, mas calma que eu vou trabalhar, mas vou continuar a estudar, isto agora é só nas férias grandes, depois acabam as férias e eu volto para a escola, portanto, só para juntar aqui uns trocos, para ir para o cinema, aquelas coisas. Tanga. Estás a ver? Eu imediatamente, quando comecei a trabalhar, nunca mais parei. Até hoje. Eu Ok. trabalho desde os 16 anos. Ok. Depois eu consegui ultrapassar ali aquele medo dos meus pais e da minha avó, e do meu avô materno também, mas assim, era assim mais do meu pai, da minha mãe e da minha avó, de continuar a estudar enquanto trabalhava. Então não, isso agora só vou fazer os fins de semana no McDonald's. Eles começam as aulas e eu só trabalho ao fim de semana. Eles lá deixam-me trabalhar só ao sábado e ao domingo. Portanto, não se preocupem, que eu durante a semana estou na escola. E a verdade é que eu, no seguimento do que te estava a dizer, que sempre tendi a ser relativamente responsável, e agora aqui tu tens de enquadrar sempre, porque eu era miúdo, como todos Claro, os outros miúdos. óbvio. Fiz uma série de asneiras também, mas de facto eu dizia, mãe, estou em casa à meia-noite. E eu estava mesmo à meia-noite, ainda hoje. Eu disse que estava cá às 6 horas e eu estava cá. Eu também dou muita importância aos horários, cumprir as regras. Talvez. Minha mãe, coitada da minha mãe, não merecia ficar preocupada em casa se eu não aparecesse à hora que tinha dito. Estás a ver? Não havia telemóveis naquela altura, lembras-te? Exatamente. E entretanto, depois comecei, a escola começou e disse, não, eu vou. É só mais um dia para safar lá. E isto foi passando e entretanto ganhei um bocadinho da confiança dos meus pais de que conseguia ter alguma competência escolar e trabalhar. Ok. Eu nunca fui bom aluno, sempre fui um aluno, imagino, sempre passo. O que é preciso para passar é o 3 e depois eu fiz faculdade também, o que é preciso para... é o 10, acabou até. Mas sempre fiz as cenas com competência, como estava a dizer. E o meu primeiro objetivo foi imediatamente juntar dinheiro para comprar a DT. Consegui, já não sei dizer exatamente os valores, mas acho que vendi a Target para ir por, sei lá, 50 contos. Uma coisa assim, um amigo meu, um amigo daqueles do peito, eu na altura tive a dizer, Pedro, tu queres uma Target? Meu gajo também tinha tirado a carta comigo. Não quero nada, queres, minha moto é brutal, vamos dar uma volta.
E na altura fui dar uma volta com o gajo à pendura e o gajo adorou a moto, porque de facto a moto estava muito fixe, muito bonitita. Ele comprou uma moto e eu com o resto do dinheiro que tinha junto, pá, sei lá, 40 contos ou 50 contos, uma coisa do género, consegui comprar uma DT do Refugo, aquelas 1990, aquelas de... Já era MLC, já tinha disco? Clube, exatamente. Okay. Não tinha disco. Era tambor ainda. Ok. Mas consegui ouvir dizer que um rapaz lá perto do bairro onde eu morava, nesta altura já morava ali no Algueirão, já não estava em Lisboa, lá perto, que tinha uma DT que eventualmente venderia, e eu então fui lá. Madeu, ouvi dizer que tens uma DT, vendes uma DT. Vendo por, acho que foi 90 contos. E na altura tinha um banco, lembras-te daqueles bancos com a teia de aranha? Sim. Tinha um banco com a teia de aranha, o DT era em azul bebê, e disse, Sim. não curto este, não tinha disco. Não, o que é que eu vou fazer? Pintei-lhe o tambor à frente, era preto, pintei-lhe cinzento, para parecer um disco ao longe, estás a ver? Ok. E fui a uma loja de que há lá para a zona, o Henrique Castro, comprar os autocolantes da Cabo da Roca, de 98 ou 99, hoje tenho uma moto dessas. Ok. E a forra do banco. Fui ter com o meu pai, outra vez o meu pai sempre também sempre teve muito jeito com... Ajeitava-se com essas coisas. Trabalhos manuais, sim. Boa. Forrámos o banco e não sei o que, a moto ficou linda, pá, espetacular. E pronto, e foi por aí. E entretanto continuei a trabalhar, estás a ver? Ok. Sei lá, no 12º, isto deve ter sido para antes de ir para a faculdade, uma coisa assim... tinha 16 para 17 anos, eventualmente. Eu não sei com que idade se vai para a faculdade, para ir com 17, 18 anos. 17, sim, eu tive um ano sabático, eu entrei em 2002. Eu lembro por causa do meu ano de inscrição, portanto, é fazer as contas. Mas, se calhar, imagina, tive a DT um ano, depois, entretanto, estampei a DT contra um carro, partilho o quadro e vendia também assim ao Refugo outra vez, assim, parecia uma moto de sidecar, e depois eu tive de comprar outra moto. Okay. E aí juntei. Já eu trabalhava noutro McDonald's, porque eu também sou muito dedicado ao trabalho, sempre fui muito dedicado ao trabalho. E entretanto, como eu tinha alguma competência, tinha aberto um novo McDonald's em Massamá, e os gajos estavam a recrutar pessoal. Ok. E disse, pá, eu vou mais longe de casa, muito mais longe de casa, eu tinha de comprar outra moto, estás a ver? A outra tinha já o quadro todo, já tinha vendido. Eu vou para ir trabalhar, mas tenho de me pagar mais. Nós vamos te pôr como formador. E entretanto fui para lá trabalhar como formador, já a ganhar um bocadinho mais. Tinha de ir, imagina, já não tinha moto na altura. Eu posso cometer aqui algumas imprecisões históricas. Claro, é normal. O meu cérebro tem bugs, não é? Mas tinha de ir de comboio para o Cacém e depois subi para Massamá a pé. Ok. A doença, a febre das motas. Isto foi uma coisa do Arco da Velha. E, entretanto, como demonstrei imediata competência a fazer o que fazia no McDonald's, portanto, na altura já era formador, era esperto e expedito, comecei a ensinar os outros a fazer, rapidamente passei para coordenador. E então para coordenador já ganhava 100 contos na altura, pá, que não era brutal, mas era assim um ordenado já fixe, era assim, imagina, eu ganho 100 contos, está a ver? Já era assim... para quem não tem ideia, mas 100 contos são os 500 euros. Exatamente. Mas na altura era muito simpático. Já era dinheiro. Um gerente ganhava 120. Pois. Só que mesmo assim, eu também sempre fui apologista de viver muito a vida. Eu ia para o cinema, já namorava com a minha mulher, a atual mulher. E então precisava do dinheiro para ir ao cinema, aquelas coisas todas. Claro. Mas precisava do dinheiro para comprar a moto. Então arranjei um segundo emprego. Ok. Umas férias, precisamente a mesma cena, numa interrupção escolar. Ouvi dizer que estavam a contratar o pessoal numa bomba de gasolina. E eu, bora, é para lá mesmo, vamos fazer um part-time. Então fazia, deixa ver se eu não cometo imprecisão, mas eu fazia as manhãs no McDonald's, já como coordenador, portanto, e o coordenador, eu não sei se hoje ainda existem estes cargos no McDonald's nestas precisas precisas condições, mas o coordenador é tipo o subgerente, portanto é o gerente de zona, é o gerente da cozinha, o gerente de sala, coordenador de cozinha, coordenador de sala e depois o gerente. E depois acima do gerente há o store, que é o gerente dos gerentes. Pronto.
E eu arranjei um emprego, peço perdão, eu trabalhava de manhã no McDonald's e à tarde nas bombas de gasolina. Dava, era puto, cheio de energia, Claro. dar o litro, estás a ver? Claro. E então, pronto, pá, foi assim, até consegui juntar dinheiro para comprar outra moto com que sonhei. Eu sempre tive as motas com que sonhei, eu sou uma cena muito gira. Ok. Eu tinha a panca da XR, a Honda XR. Mas a minha carta não dava. Lembra que eu tinha a um. E nessa altura havia uma Honda XLR 125, tens uma ideia? Exatamente, sim. Só que a Honda XLR 125 era uma moto fabricada no Japão. Depois, mais tarde, saiu uma XLR mais barata, fabricada no Brasil, com menos atributos. Portanto, a minha era a japonesa. Travão de disco, uma bolsinha atrás com uma XR. Exatamente. Linda. Custava 750 conto, era dinheiro à brava. Pois é. E eu lembro-me então que nessa altura consegui, com os 2 empregos, juntar o dinheiro e a tal minha avó, que eu já referi, que é uma querida, disse-me na altura, filho, quanto é que te falta para a moto? Vais ter juízo, falta-me X. Imagina, a minha avó, eu conto muitas vezes esta história, a minha avó dizia que poderia ter pregos de ouro, mas escolheu ter netos de ouro. Isto é verdade. Eu disse-me isto na cara. É bonito. E a mesma história de vida daquela mulher. Ela, olhando para trás, ela viveu mesmo para os netos. Eu sempre tive eu e os meus irmãos, eu não fui um afortunado. Exato. Fui, mas não fui exclusivo. Sim, exato. E pá, falta-me tipo 200 contos. Eu vou-te dar os 200 contos, mas tu prometes-me ter juízo e que vais cumprir o percurso académico. Ok, claro. Pronto, isto agora tinha de te explicar, mas imagina, a minha avó era matriarca, o que a minha avó dizia era inquestionável. Era lei. É lei. Portanto, eu tinha de... Imagina, a minha avó dizia-me, era a tipo de pessoa que dizia, tu tens de votar neste partido ou então nunca mais te dou €1. Era assim. Mas depois era capaz de uma fraternidade, de uma compaixão e de um afeto frio. Passa uma coisa capaz de mover montanhas. Eu faço muita analogia com a minha avó, com a Margaret Thatcher, da Mafé. A minha avó era assim. Ok. Imagina, eu estava, se estivesse a falar com a minha avó, eu não podia estar assim sentado. Tinha de estar assim, certo. Completamente direito. Mas pronto, bora lá. E entretanto comprei essa moto e continuei a trabalhar, fui para a faculdade e a dada altura eu trabalhava no McDonald's porque eu já estava a pensar na moto a seguir. Portanto, eu estava já na faculdade, no McDonald's, nas bombas de gasolina. Nessa altura já não a atender pessoas à caixa, já tinha ido para as lavagens porque percebi que se lavasse carros ganhava muito dinheiro em gorjetas. Mas eu ainda tinha um tempo livre, que era a madrugada. E eu fiz isto, estou-te a dizer. A minha tia na altura disse: filho, estão a pedir miúdos no teatro para sentar pessoas. Na altura havia muito esse formalismo no Teatro Nacional da Ana Maria II, aquele nos restauradores muito grande. Nós sentávamos de facto as pessoas com a lanternazinha, de facto, e gravar aquelas giras. Aí eu vou tentar, vai ser puxado. Faculdade, McDonald's, lavar carros, sentar pessoas à noite. Mas eu vou tentar, eu acho que consigo. Sendo que lembra-te que eu não podia chumbar. Meu. Certo, claro. Tinha a minha avó, não dava. Tá bem. E a minha avó, imagina, só me perguntava, e os meus pais também. Correu bem? Passaste? Não passaste? Então o exame. Ninguém queria saber das notas do exame. Certo. Só queriam saber se eu tinha cumprido a cena. E então fui. E nessa altura estive ali perto da loucura, mas ganhei dinheiro. Pá, que na altura eu ganhava dinheiro à bruta mesmo. Pá, era, sei lá. Ainda o meu pai não me dava uma mesada. Estás a ver? Porque o meu pai legalmente tinha de pagar a pensão de alimentos à minha mãe, mas como eu já estava ali perto da maioridade, ou na maioria, pá, não sei dizer como tu estava a dizer, não sei precisar agora da certo, sim. Ainda me dava mais tipo. Não interessa, sim. 20 contos, uma cena assim, pá, uma coisa, mas eu ganhava, sei lá, 100 contos no McDonald's, nas bombas ganhava tipo 50 contos mais as gorjetas. Exato. E ainda ganhava mais 40 contos à noite, estás a ver?
E eu lembro-me perfeitamente, já ia na altura trabalhar para Lisboa com... sim, de XLR, sim. E eu lembro-me que saía do trabalho, eu andava na faculdade ali em Santa Marta e passava à porta da faculdade, imagina, as peças de teatro, aquelas de Shakespeare, acabavam à meia-noite e meia, mas nós depois a arrumar as cenas e sair, 1h, 1h30, e eu saía, pessoal, os meus colegas do teatro saíam todos, iam ainda mamar copos e não sei o que, eu não podia. Pois, não te podia dar esse... Que eu era a faculdade, mais o trabalho, mas não sei o que, Claro. mas, e de facto houve um que teve de falhar, eu, por exclusão de parte, o mais exigente era um McDonald's, porque lembra-te que eu era coordenador e era o tal subgerente, tinha alguma, já fazia caixas, responsabilidade. tinha eu aprendi muito no McDonald's com qualidade, com gestão, foi uma escola, não sei como é que é hoje em dia, mas na altura foi uma escola brutal, de segurança no trabalho, de higiene, são valores que trago para a vida também, foi muito importante. Mas eu tive de me vir embora do McDonald's para pedir na altura desculpa, pensar, olha, isto não está a dar, faculdade, não vou aguentar tudo. E eu saía do teatro, subia à Avenida Liberdade, imagina, com quase 100 horas de sono, não tinha... Claro. 100 S, não é S com C, não é? Quase 100 horas de sono e eu daqui a nada estou aqui. Eu entrava às 8 da manhã. Mas lá está, como te estava a dizer, o objetivo era ir vivendo a vida e comprar a próxima moto. E eu assim que pude, consegui passar de sonhar com uma Bandit 400. Os sonhos são uma cena lixada, mas muito gira. Hoje olhando para trás fazendo a retrospectiva, e então descobri uma Bandit de 400. Pá. Ou seja, tu basicamente vivias de sonho em sonho. E vivo, ainda hoje, eu hoje ainda sou assim. Assim. Portanto, eu costumo dizer que colo autocolantes, imagina, ou faço aquelas cruzes com mais presos. Sim. Já consegui, pumba, já consegui. Próximo. Exatamente. Ok. Exatamente. Houve ali uma altura que eu pensei, todos nós passamos por isto, eu se calhar agora vou comprar um carro, é fixe, ter música, ter um autorrádio, um Kenwood Mask, aviação e tal, se calhar o dinheiro não dava para tudo, se calhar tenho de deixar um bocadinho as motas. As escolhas. Exatamente. Durou pouco tempo, aquilo não dava, depois eu tinha de ir para Lisboa, como é que eu ia para Lisboa de carro? Não dava, mas uma coisa maluca. Lembras que eu entrava às 8 da manhã e então sonhei com uma Bandit, troquei esse carro, que te estava a dizer, um carro também muito fixe, troca por troca com uma Bandit. E pronto, comecei a fazer a minha vida e na altura depois descobri, miúda, ainda assim inexperiente, andei ali uma parte também, há algum tempo com a carta de condução do meu irmão, porque eu ainda estava a tirar a carta, depois a seguir a deslimitada, estava a fazer ainda, como tinha um... É tipo 2,5, não é bem 2,5, mas... Sim, não aquilo é por kilowatts. Mas eu acho que na nossa altura já não havia. Não, ainda havia. Que era só tipo aos 20. Pois, já não me lembro, já não sei precisar. Mas ainda andei ali, como o meu irmão é parecido comigo, eu andava com uma cópia da carta de condução do gajo. Passo um dia me mandarem parar, decorei a morada dele. Ok. Vou dizer isto tudo assim. Mas nunca aconteceu, felizmente. E depois também, entretanto, como na base da agora tal já prescreveu. Mais um gajo do ouvido. Na base da tal responsabilidade, portanto, isto era um período transitório, porque eu estava a tirar a carta já para andar na legalidade. Exato. Andei há algum tempo com a moto e depois sonhei com uma Africa Twin. Já não sei porquê, mas eu tenho ideia que houve um dia, o meu irmão comprava as motos jornais todas. E o meu irmão houve um dia, já viste esta moto espetacular? Puto, anda cá, puto! Já viste esta moto espetacular? E o meu irmão nessa altura já não andava tanto de moto, tinha a moto guardada, mas andava mais de carro. Ok. Ele tinha outro estatuto, era mais velho, ele podia ter carro e moto, eu não chegava lá. E eu disse, não, é esta que eu vou ter. Na altura com a ocasião, porque eu... Jornal Ocasião. A trabalhar nas lavagens das motas, eu se tivesse a chover tinha tempo livre. Portanto, imagina, cumpria tudo certinho. Portanto, eu se não tivesse lavagens de carros para fazer, limpava as bombas de gasolina, imagina, mas eu sempre herdei isto do McDonald's, eu sempre fiz ao máximo
bem e rápido. Estás a ver? Ok. Então fazia tudo, tinha tempo livre, já fiz tudo. Quando chegava ao patrão, também tinha uma relação fixe com ele nas bombas de gasolina. Então Rui, já está tudo feito. Eu estou aqui a ler o jornal, mas e estava, de facto. Sempre fui muito dedicado, como estava a dizer, ao trabalho, muito responsável, e é uma coisa que eu também tenho muita honra. E numa ocasião, Africa Twin, para venda, 450 contos. 450 contos, pá, não, tenho X dinheiro daqui, X dinheiro dali, Bandit, fascista, pumba, fui ter com o homem. E na altura, foi um mega negócio. Mega, 450 contos, uma Africa Twin. Tinha uma carnagem lateral partida. Ok. Ok, pá, isto para mim serve, dá, na boa. Faltava-me lembro-me dessa vez, também me faltavam ali 50 contos ou 100 contos. E há um dia, eu falava com a minha avó com muita frequência ao telefone. Ok. E lembra-te também, mais uma vez, que a minha avó sempre teve muita disponibilidade, mas eu nunca, e eu estou muito à vontade para falar disto, nem eu nem os meus irmãos nunca senti que alguém se aproveitasse do facto da minha avó ter bondade. Imagina, ela tinha Certo. bondade porque também tinha Certo. o reverso. Claro. Estás a ver? E tu eras cumpridor e ela dizia... Eu e os meus irmãos. Ela Como eu punha digo, aquelas eu não tinha condições e uma relação vocês- privilegiada. Nós tivemos todos uma relação privilegiada. Mas eu estou Ou cá se- eu a falar Ou hoje. seja, basicamente o retorno que ela tinha vosso era, ela dava-vos aqueles pontos e vocês cumpriam com aquilo, era o retorno dela, não era? Era Vocês assim, portavam-se uma bem, coisa- né? Pá, um altruísmo, uma coisa assim para os mesmo. Claro. E a minha avó disse, quanto é que te falta da moto? Pá, falta-me X, ou era 50 ou 100 contos. E eu ligo muito à simbologia. Na altura tinha morrido o meu avô, portanto, o marido, o pai da minha mãe. Uhum. Disse, só filho, vem cá ter comigo que eu vou dar os 100 contos que eram do teu avô ter morrido. E aquilo foi outro gatilho para mim, sempre com esta carga. E como eu te estava a dizer, imagina, havia aqui eu nunca pedi nada à minha avó, e acho que posso falar pelos meus irmãos mais velhos também, mas ela dava com genuína Estava de coração. decoração. Portanto, Sim. e então fui ter com a minha avó, vais comprar a moto, vais ter juízo. Claro, era a E condição. pensei assim, não, agora tinha, sei lá, 20 anos, ou não te sei dizer ao certo. Sim. Não, vou ter esta moto agora há anos, porque isto, que cá assim melhor que isto, não há assim mais, não é? O pessoal na altura na escola usava, a moto do teu pai. Eu meti logo a lancheira, estás Ok. a top case, que eu ia para as aulas. Claro, dava jeito. Então era um pouco nas tintas, andava eu tirei direito, então andava sempre com montes de códigos. Pois. Tinha de andar com o Código Civil, Código de Trabalho, Código de Direito Comercial, para aquelas porcarias todas, estás a ver? Manuais, opá, etc. Então metia aquilo tudo lá e só saíam para as aulas. Havia aquelas é que vou ter hoje. Hoje vou ter isto, tirava da top case. E na altura depois pensei, bem, daqui não passo. Uma Africa Twin, está-se bem, não preciso de mais nada. Há um dia que fui almoçar com o meu pai, ia voltar aqueles dias de inverno, janeiro, assim, está frio, mas um grande sol. Eu pensei assim, ei, eu vou de moto agora. E saio de casa para ir almoçar com o meu pai, depois fui à casa da minha mãe fazer aquela coisa, já não sei explicar. E na altura, eu ainda era um bocadito aceleras. E uma moto que andava bem, estás a ver? Pois. Mas... E, epá, num cruzamento de terra onde eu passava com muita frequência, há um carro que sai de uma estrada de terra batida e eu vinha a acelerar e de repente, não, este gajo não se vai meter à minha frente. E eu ainda é uma imagem que guardo hoje, pá. O gajo mete-se, sai-me da direita e eu disse, não, apita, e assim que começa a apitar foi o pior que eu fiz, porque o gajo ficou estarrecido. Estancou. A olhar para mim e eu pensei assim, aqueles milésimos de segundos, uma carrinha, tipo uma Expresso, uma Renault Expresso. Ok. Aí eu não sei, vou mandar aqui, isto é em milésimos de segundos, Claro. só vou encher, tipo mosca, estás a ver? Então tentei passar entre o carro, portanto, e o final da rua, portanto, de onde ele saiu. Aham. Bati-lhe, ainda lhe bati com esta zona da moto, estás a ver, e com o corpo, portanto, bati assim com o meio corpo e consegui passar por trás. Felizmente não bati no muro à direita. Ok.
epá, pronto, caí, aquelas coisas que acontecem a toda a gente. O senhor sai do carro, está tudo bem, eu percebi logo que tinha álcool. Epá, não, chamo-me a polícia. Já tinha telemóveis, isto já foi pá, em 2003, pá, e 4, portanto já havia telemóveis. Mas partiu o telemóvel todo num acidente. 2004 viste aí uns 20 anitos, pá, aí. Pá, aí, sim. Mas eu trabalhava muito. Lembra-te que eu já tinha os telemóveis, tinha dinheiro para a gasolina. Eu lembro porque, como nós somos da mesma idade, em 20 anos foi quando eu entrei para a tropa, tinha 20 anos. Pois, Em 2004 tinha 20 anos. E eu na altura, o gajo quando sai do carro, eu percebi, não, este gajo está carregado de algo. E estava mesmo, veio a polícia, o homem tinha um e tal de algo. Que foi a hora do almoço, eu tinha almoçado com o meu pai. E eu, ele vinha de uma rua de estrada batida. Imagina, eu pensei que isto é uma estrada particular, claro. Não bate certo, ele não tem prioridade nisso, vai meter. Claro. Foi que aquela estupidez, não é? Apesar de ser terra batida, o homem vem da direita, não é? E resumindo, mais uma moto com o quadro torto. Eu pedi o quadro à moto e nessa altura pensei, a minha mulher, a namorada na altura foi ter comigo ao hospital aqueles filmes. Não, agora é que acabou mesmo. Vou até vender a moto. Porque eu já tinha tido uma... Eu namorava com a minha mulher há 3 ou 4 dias. A minha mulher tinha horários rígidos para entrar, para chegar a casa. Okay. E eu entrei no Cacém. A minha mulher morava no Cacém. Entrei no Cacém a fundo. De Target. Morávamos tipo há 3 ou 4 dias. Resumindo, tinha chovido aquelas chuvas de verão. Havia terra na estrada. E então lá foi a Target com o galheiro. A minha mulher desmaiou no meio da estrada. Aqueles filmes. E a minha mulher nessa altura disse, não, chega, vais vender a moto. E eu comecei a chorar e disse, não, vou ter de me despedir de ti porque eu aquelas coisas, depois chorávamos ali, parti a mão, tive de ser operado, assim uma cena muito chata, instalei a bacia, que foi difícil, foi dura, essa foi muito dura. Mas houve ali uma altura que eu pensei, não, se calhar é melhor fazer aqui um interregno, será que eu tenho jeito para andar de moto? Lembra-te que eu penso, vou fundo nas questões. Certo. Se calhar falta uma parte genética. E eu na altura era miúdo, mas já pensava muito nestas coisas. Eu sempre fui muito impactado pela filosofia das coisas. Era assim, o que eu gostava mais na escola e na faculdade eram as disciplinas de filosofia. Pensar. Ligas muito um bocado à espiritualidade, as coisas. Também, alguma psicologia. Então eu ia ali fundo. Se calhar não falta uma parte genética. Se calhar não tenho muito jeito para andar de moto. Comprar um carro. Pronto, voltei a cometer o erro de comprar o carro. E há um dia que eu ia para a faculdade, portanto tinha a mão engessada, eu levei aqui ferros, como estava a dizer, o dedo mindinho sempre na palma da mão, foi assim uma cena. E em conversa com um amigo meu, daquelas da ocasião, e eu com a mão engessada ainda, esse Lubino, o gajo... disse-me, olha, mas se precisares, eu estava-lhe a contar, eu vou para a faculdade, de carro, mais o trabalho, isto não dá, um filme para mim. Tenho a minha Aprilia RS parada, o gajo na altura já era empresário, está parada na casa dos meus pais, tem lá a moto abandonada, e se quiseres empresta a moto, não, um gajo fixe, não consigo aceitar uma coisa dessa, acontece qualquer coisa, logo eu mandei-me um aspecto, depois não tenho dinheiro para te pagar. Claro. E as Aprilias, como tu sabes, eram coisas muito caras. Sim. O gajo só tinha uma Aprilia, ele comprou nova. Okay. Só compras uma Aprilia RS, tipo, fazer assim de classe média alta. Exatamente. Era uma coisa que eu, só nas revistas. Exatamente. Eu tinha um meu amigo que tinha uma. Tinha um amigo que tinha uma Aprilia. E o gajo, na altura, também com compaixão, ia perceber, Rui, ele tinha a vida relativamente orientada, resolvida naquela fase, ou pelo menos ele achava. Claro. E disse, eu vendo-te a moto barata então, se não queres coisa, barata é quanto? Sei lá, vamos lá ver a moto, eu vendo-te a moto barata. Vocês me dizer que eu tenho de ver se tenho dinheiro, se agora ainda assim eu mandei a espeta, não dá para trabalhar, lavar carro, aqueles filmes todos. Anda lá ver a moto comigo, fomos lá, o gajo destapa a moto. Impecável, que ele tinha feito estafeta da Aprilia, portanto a moto tinha alguns quilómetros, mas impecável, o gajo também era muito estimado, eu já não o vejo há uns anos, mas um gajo fixe. Se me 10 mil euros levas a moto, 200 contos, ou não sei se já estávamos nos euros, pois. Não sei, mas pronto, 1000 euros, 10 mil euros, não, leva, vai-te safar, dá para a tua vida.
vais-te orientar, pá. E, pá, estás a falar sério? Estou, leva lá a moto de 1000 euros, pronto, leva lá. Paga-lhe os 1000 euros e trouxe a moto, com gesso. Mas como é uma 125 dava para meter as mudanças a carregar na embreagem, assim, portanto eu fazia a mão, fazia da alavanca. Exatamente. Estás a ver? Ainda com 2 nanca e aquelas coisas todas. Fui para casa, pá, e sempre meio estarrecido. Espera aí, comprei uma aprenda de 1000 euros. Resumindo, começo a ficar válido para andar de moto. Eu nunca fiz fisioterapia, Zé. Ok. A minha fisioterapia foi embreagem. Exato. Começa a ter alguma validade para voltar à faculdade. E não, eu podia, já morava com a minha mulher na altura. Agora vou daqui para Lisboa de comboio. Não, vou na Aprilia, pá, custa um bocado, mas eu vou na Aprilia. Eu não tinha, na minha altura na faculdade não havia faltas, pá, mas eu, como sou meio burro, eu se faltasse ali um bocado às aulas, aquilo era difícil. Difícil de apanhar, ok. Eu tive alguma dificuldade em fazer, eu fiz direito, como te estava a dizer, e não te vou dizer que fiz aquilo com uma perna às costas, não, aquilo, nem eu nem os meus colegas, eu não conheço ninguém que tenha feito. Sim. Hoje em dia o pessoal gosta de, não sei, de dizer que faz as coisas com relativa facilidade. Epá, eu não tinha, pelo menos no meu ano, não havia lá nenhum eliminado a fazer aquilo com uma perna às costas. Havia gajos que tinham um bocadinho melhores notas que outros, mas não havia assim um pessoal espetacular. Claro. Uma coisa pesada. Pois é. Tínhamos muitos códigos, os manuais eram gigantes, pá, assim, é um manuais curso, de 600 kg. Um curso maçudo, é um curso maçudo. Parecem de 600 páginas, estás a ver? Sim. Mas parecem mesmo 600 kg. E eu tinha de ir à faculdade, mesmo. E então começo a ir e a meter mudanças com a coisa. E começo-me a perceber que, muito rapidamente, pá, isto não dá, meu. Isto chega a cheirar a autoluto. Tenho de andar de mochila, já não é top case. Pois. Pá, não dá para andar com isto, mas a moto é brutal. Lembras-te do moto online? Sim. E eu na altura, com aquela doença, pá, eu acho que vou anunciar a moto no moto online e tentar comprar. A moto comprei mega barata, a moto valia para aí 350 contos na altura. Pois. Exatamente, eu comprei por 200 contos, pá, assim uma coisa. Ok. Pá, eu vou ganhar dinheiro. Espero que o Bino não fique chateado comigo, coitado, o Bino não queria também, porque ele vendeu uma moto na base da compaixão. Exato. Pá, mas não dava, não era uma coisa viável para mim. E então, olha, ok, vou meter isto no moto online à venda e ver o que é que sai daqui. Foi rápido, imagina, meti a moto por, também não sei precisar, mas para aí os 350 contos ou 400. Parece-me um gajo imediatamente, pá, você quer fazer a troca, aquelas no chat, aquilo havia aqueles chats, quer fazer a troca por uma KTM, mais XC 380 e mais 200 contos. Demorar, assim. Espera aí, aquilo não dá para ir para a faculdade, mas o gajo está-me a dar o dinheiro já que eu paguei pela moto. Exato. E ainda fico com outra. Portanto, recupero já o meu investimento. E tenho uma moto de borla. Se calhar até posso vender, nem quanto é que aquilo vale. Epá, a moto vale para aí 250 contos também, ou 300 contos, uma coisa assim. Combinei com o gajo e assim foi. Portanto, fizemos troca por troca. Lembro-me que essa moto, assim um cavalo de Troia, assim, uma moto grande, aquilo só tinha caixa de 4. E disse, não, isto não vai dar para mim, mas eu vou pôr a moto à venda. Pois. Já. E foi aí que começa, com esse meu amigo Bini e com essa Aprilia RS 125, uma Tetsuya linda, que começa o meu empreendedorismo, porque eu até lá só não sabia qual é que ia ser o meu caminho, só sabia que tinha objetivos e que tinha de trabalhar muito e que se trabalhasse muito conseguia atingir o meu objetivo. Exatamente. E entretanto recuperei imediatamente o meu investimento, fiquei com uma KTM 380 que pus à venda. E passado pouco tempo, eu nessa altura já só trabalhava na faculdade de bombas e de gasolina e teatro à noite, a sentar as pessoas, ou da ascensorista. Nós tínhamos a função da ascensorista, que era de andar com as pessoas para cima e para baixo, aquelas velhotas todas muito bem vestidas, não sei, muito gira.
pus a moto à venda e rapidamente apareceu uma pessoa para querer comprar a moto. Disse, isto tem dinheiro. Será que eu consigo fazer isto mais vezes? Claro. Ocasião. E eu tinha guardado a moto, pedi ao meu patrão na altura, Sr. Filipe, eu posso guardar aqui a moto nas bombas de gasolina? Havia lá uma casa das máquinas, que não tinha seguro, não era uma moto, não tinha espelhos, Claro. Aquelas motos não era viável. E fiz logo ali um negócio. E comecei a perceber, espera aí, acho que consigo fazer isto, tenho os 1000 euros, os 200 contos, mais os X, que já não me lembro, desta. Portanto, isto vai dar para eu fazer já mais dinheiro. Exatamente. Comecei a estudar os preços das motas, então viciei-me numa ocasião, eu sei lá, entretanto depois vendi largas dezenas de motas, né, nessa fase. Começo a estudar os negócios das motas, até que eu sabia, comprava a ocasião, acho que era a quarta ou a quinta. Sim, era um dia por semana. Sabia o valor de mercado de todas as motas, mas era muito fora. E começo a fazer negócios com as pessoas. Porquê? Porque eu ia de manhã para a faculdade, pegava nas bombas de gasolina às 4 da tarde, pegava no teatro às 8 da noite, mas eu tinha ali entre a 1 e as 4, podia ver motas. Ok. O mundo não era tão globalizado como é Claro. hoje em dia. Tínhamos a internet, mas não era como é hoje. Mas Hoje em dia tu tens qualquer coisa à venda, metes no LX, coisa ao LX, não havia nada disso. Claro. Tinhas a ocasião, tinhas os amigos que falavas, e o mercado era muito fechado. Portanto, imagina, alguém que tinha uma moto, sei lá, lembro-me de uma SLR que comprei também, uma moto meio torta, no meio da minha inexperiência também. Mas o senhor queria, sei lá, 300 contos e eu comprei-lhe a moto para ir por 180, tá? Assim, uma coisa, porquê? O homem, coitado, mas não sabia, que eu descobri numa ocasião, não tinha mais ninguém de ver a moto, estás a ver? Só eu que apareci, portanto sabia lá o homem que o mundo era tão grande lá fora. Exato. Comprei a moto e depois, igual, então, bum, Certo. nunca mais parou a cena. E pronto, foi aí que eu comecei a empreender. Eu tinha nessa altura já também, na faculdade, há uma componente grande de economia. Portanto, eu tenho direito económico, direito fiscal, economia do direito, finanças públicas, finanças, que eram filosofia do direito, que eram as áreas que eu gostava mais. Aquelas aulas assim muito formais, em anfiteatros, que o professor estava lá em baixo a falar de microfone, o pessoal dormia, também, eu como era meio burro, ia evitando dormir, apesar de ter uma carga grande, estás a ver? E como percebi que tinha algumas dificuldades, portanto eu fazia o esforço. Claro. E tinha de trabalhar, portanto eu tinha mesmo, imagina, não tinha assim tanto tempo para estudar, estás a ver? Tinhas mesmo que acompanhar. Tinha mesmo de acompanhar. E entretanto, no meio disto, como tinha estas bases das finanças públicas, do direito económico, começa a aplicar, começa a juntar. Não são peças que possa juntar perfeitamente, porque aquilo era na vertente económica, mas não é uma coisa que faz assim tão pouco sentido como isso. Certo. E é como te estava a dizer, já sabia os valores. Sabe, uma CBR 600 de 98, eu sabia quanto é que ela valia. Sabia quanto é que podia pagar, qual é que era a minha... Houve uma altura, quando morava com a minha mulher, já como já tinhas essas margens todas aí na cabeça. Eu já morava com a minha mulher. Portanto, o puto já tem uma casa, a gente já pagava uma casa, naquelas dificuldades todas, sempre passamos muita dificuldade, muito giro, mas eu, depois, quando começa a coisa a crescer um bocadinho, eu tive de alugar uma garagem grande, quando tens motas lá dentro, a ser muita gira. E depois tínhamos, passei aquelas coisas todas, sei lá, ter a construir casa. Agora só podemos comprar a televisão quando vender mais uma moto. Aquelas coisas muito giras. Engraçado. Pronto, e foi aí. Sempre, sendo que, lembra-te que na altura o meu curso eram 5 anos, depois a ordem dos advogados eram mais 2. E eu acabo o curso, portanto, nos 5 anos regulares, eu não podia chumbar. Tinha a minha avó. Pois. Dava. Tinhas as condições. Acabei com uma média triste, de 11. Mas pronto, mas como sou meio burro, aquele 11 para mim vale uma 30, não é 20, vale a 30. Pois. E na altura eu acabo a faculdade e precisava de começar a ganhar um bocadinho mais dinheiro, né? Portanto, agora acabei a faculdade, tenho de empreender um bocadinho. A minha tia materna, irmã da minha mãe, tenho uma amiga minha que também tirou direito e ela trabalha para uma empresa que faz serviços para um banco.
não queres experimentar, falas com ela, pá, eles lá, acho que não pagam mal. 1000 euros, ó. Já na altura. 1000 euros mais comissões. Olha, vou experimentar, dá para fazer. Portanto, tenho a ordem dos advogados para fazer à noite. Trabalho na bomba de gasolina, pá, logo se vê como é que eu vou fazer. Na altura já tinha saído para acabar o curso, portanto eu tive essa disciplina. Mesmo ali nos últimos 2-3 meses eu disse ao meu patrão da bomba de gasolina, Filipe, tenho de ir embora porque eu não posso, eu tenho mesmo de acabar o curso. Portanto eu tenho de fazer aqui um período sem trabalhar, porque eu tenho mesmo de me focar a trabalhar, a estudar. Desculpa. Com a minha tal autoconsciência da barrice que tenho, eu tenho mesmo de me dedicar àquilo, pá, porque eu tenho de passar, o que é que eu vou fazer à minha vida? Não tive estes anos todos, claro. Não vou desperdiçar estes anos todos. Exatamente. E depois não acabar nem tempo útil. Tanto esforço. E entretanto, depois mas já morava com a minha mulher, tinha contas para pagar, tinha umas motinhas que ia vendendo e que... Mas tinhas o teu negócio, isto era negócio, exatamente, mas eu estava sempre dependente de vender as motas. Essa minha amiga, que é uma querida, eles estão a meter lá pessoal, portanto, isto é uma empresa que presta serviços para a banca. Não queres ir experimentar? Epá, dá para fazer a ordem à noite, dá para voltar para a bomba de gasolina ao fim de semana, dia meia da tarde, assim uma coisa... Eu acho que consigo. Entretanto, fui à entrevista. Fiquei e a trabalhar, a fazer logo trabalho jurídico, portanto aquilo na altura é ali um bocadinho antes de instalar aquela crise grave que vai de 2008 a 2012. Okay. Portanto, estamos a falar para em 2007, se calhar. Assim para aí. Eles pagavam logo 200 contos na altura, mais algumas comissões. Eu vou mesmo... Isto vai correr bem, começa a bombar. E eu, em pouco tempo, eu posso dizer isto, sou um gajo resolvido, isto vai para o ar, mas não há rigorosamente problema nenhum, porque o que eu estou a dizer é verdade. Eu, em pouco tempo, começo a bater recordes ali. Logo! Imagina, é isto que eu tenho de fazer, é cobrar dinheiro às pessoas que não pagam. E eu, em pouco tempo... Então, passado relativamente pouco tempo, começo a receber e-mails internos dos meus colegas. Falo, Rui, vai mais devagar, porque isto depois o nosso chefe começa a ver que tu estás a produzir muito e vai-nos começar a pedir que produzamos também mais. E cara, eu ia dizer uma asneira, porque eu também falo muito português de Gil Vicente, algumas asneiras. Aquilo começa-me a não fazer assim, mas eu tenho esta capacidade, aquelas reuniões que marcava com as pessoas, etc. Eu vou fazer isto, porque eu tenho a minha vida para fazer. Trabalhavas para o Estado, no Estado acontece isso. Bué. Mas eu tive pelo meio tive um outro emprego, trabalhei numa Maximat. Eu costumo dizer, a Maximat e o Grupo Sonair não têm rigorosamente culpa nenhuma, mas foi o meu pior emprego da vida, porque eu tive, na altura, eu era mesmo, há discriminação positiva e negativa, né? E aquilo era mesmo negativo. Na altura, eu à caixa, a registar, nessa Maximat onde eu trabalhei, também posso dizer isto abertamente, também em canal aberto, eu bati o recorde da caixa. Porque eu sou assim mesmo, quanto é que é? E eu batia as pessoas da minha fila, era sempre a que tinha mais, que aquilo era a fila que andava mais, era a que batia os recordes. Mas voltando aqui ao trabalho jurídico, nisto eu saía do trabalho, ia para a ordem dos advogados à noite e eu começo a pensar, isto é muito giro, eu gosto de trabalhar com esta pressão, mas eu nunca quis ser advogado, não, eu tirei direito, mas isto não é uma cena fixe para mim. Depois saía bué da tarde das aulas da ordem, com aqueles formalismos todos. E que me perdoem os meus colegas, mas com há ali uma componente burguesa grande que nunca encaixou comigo, sou doutor. Eu lembro, outra vez, há um trauma que tenho, quando fui escrever na Ordem dos Advogados, para começares a ter as aulas, eu lembro-me que a senhora da secretaria, enquanto me estava a inscrever, chamou-me de doutora, tipo 50 vezes. Comecei a pensar, eu tenho nome, não, que é isto? Não, sou doutor, é assim, é aqui, escreve aqui, sou doutor. Não era uma coisa que não me fazia sentido e eu nunca quis verdadeiramente ser advogado, mas tentei. E tinha esse trabalho jurídico de manhã,
À noite ia para as aulas de ordem e hoje em dia, eu digo isto também muitas vezes na brincadeira, provavelmente eu ia ser, ia ter resultados espetaculares no direito, porque eu funciono assim, mas ia ser um advogado infeliz ou Pois. eventualmente, se calhar, epá, eu acho que o mundo livrou-se de outro mau advogado. Ainda bem que eu não sou advogado, é menos um mau advogado. Mas ia ganhar dinheiro à brava com o direito, de certeza. E há um dia que eu estava a trabalhar nessa empresa, portanto, nós trabalhávamos, fazia os trabalhos eram ali para um banco, não interessa o nome, e aquilo para entrar e para sair, os formalismos eram brutais. Imagina, já na altura aquilo era uma empresa muito tecnológica, tinha de impressão digital para entrar, tinha vários pontos de controle até chegar ao meu local de trabalho, depois para sair era um filme. Eu na altura fumava, as coisas dos putos estúpidos também. Eu tinha de trabalhar todo bonitinho, mas querias fumar, tinha de vir cá abaixo, passar por montes de postos de controle outra vez. E eram aqueles open spaces em que eu tinha uma janelinha pequenina e via só um bocadinho a luz do sol. Perdão. E há um dia que eu estou a despachar de trabalho com a tal competência que te estava a dizer e começo a sentir assim, pá, estou a ficar moco. Processos que geram, isto em 2000 e poucos, mas eu já tinha, os meus processos chegavam já a mim todos digitalizados, havia alguém que tinha o trabalho de digitalizar, portanto os juristas já recebiam a papinha toda feita em computador, portanto aquilo só potenciava a produtividade, que nós tínhamos prémios de produtividade. E eu começo, fiquei meio moco, depois começo a sentir o coração, acho que vou desmaiar. Não. Vou desmaiar. Não, vou desmaiar aqui com toda a gente a ver. Grande vergonha. Todo arrumadinho sempre, com o fato de gravata. Não posso desmaiar. Mas eu não tenho tempo de chegar lá abaixo. Passar os tais postos de controle todos. O que é que eu faço agora? Naquelas, muito rápido, mais uma vez. Não, aqui não vou desmaiar. Levanto-me, vou fumar um cigarro. Consegui chegar cá abaixo, sabe-se lá como. Chego cá abaixo, ligo para o meu pai que trabalhava relativamente perto. Estamos a falar ali de uma zona perto do Marquês de Pombal. Pai, onde é que estás? Estou aqui. Por acaso estava perto. Pai, tens de me vir buscar que eu estou a passar mal. Está bem, pai, era gozão. Gozão, mas bem disposto. Passar mal? O quê? Tu passas um puto Covid e tal. Pai, eu vou desmaiar, vem-me ajudar, porque eu vou desmaiar no meio da rua. Já nem sei como é que cheguei à rua. Pai, é uma vergonha, já viste se me apanham aqui no chão. Coisas de família, estás a ver? Um homem de dignidade. Não desmaia assim. Claro. As árvores morrem de pé. Lá aparece o meu pai. Então, filhote, o que é que... Filhito, meu pai. Então, filhito, o que é que se... E o pai leva-me para o hospital que eu estou a passar mal. E o meu pai lá deve ter percebido. Pois, viu a gravidade. No meio daquela cena toda que o meu pai era muito gozão, mas no meio daquilo, este puto é capaz de estar a passar mesmo menos bem. Lembro-me que aquilo entre o meu pai chegar, devem ter sido pai maior, passaram anos, estás a ver? Exato. Chego ao hospital, disse, o que é que tem? Estou-me a sentir mal, eu acho que vou ter um infarto. E a médica marcou-me uma consulta para eu fazer de acompanhamento, porque poderia ter problemas cardíacos. Claro. Vou à consulta e precisamente a médica disse, não, você sempre teve uma vida muito agitada, trabalhei a história desde os 16 anos, como eu te estava a dizer. Portanto, tenho de ir, vou-lhe dar uma baixa de 15 dias para você descansar, põe as ideias em dia e volta ao ativo. E eu pus-me a pensar em mim, espera aí, 15 dias de baixa, mas eu tenho 20 e tal anos, alguma vez eu não tenho vida para ir de baixa. E começo logo a magicar a cena de me vir embora. Não, eu venho-me embora. E nunca gozei a baixa que a médica me deu. E no dia a seguir fui para o trabalho e apresentei a minha demissão. Fiz aquela cartazita de despedimento e tal. Na altura tinha bons resultados. E o meu coordenador, não, Rui, estás a ter bons resultados, vais-te embora. E a minha desculpa até foi, não, tenho de ir embora porque há aqui uma incompatibilidade com a ordem dos advogados. Eu não posso, um advogado estagiário não pode fazer trabalho jurídico sem supervisão do advogado supervisor, o patrono. Exato. E eu vou-me embora, porque eu tenho de acabar a faculdade, tenho de acabar a ordem dos advogados e tenho de fazer o percurso todo certito.
E assim foi. E entretanto, nesta janela entre apresentar a carta de demissão e o tal mês que se dá à casa e entre me vir embora, fui ao banco e pedi um empréstimo de 10 mil euros. E na altura, aquilo foi mais ou menos simples. Pá, ia ser advogado, portanto 10 mil euros. Era uma coisa mais ou menos simples, já a pensar na loja. Eu já tinha visto, eu já tinha imaginado aquela loja. Ok. Eu já sabia que era aquela que ia acontecer, ou que poderia acontecer, era aquela pelo menos que eu queria. Deram-me os 10 mil euros de empréstimo e, mais ou menos à maluca, eu ia vendendo umas motas. Na pior das hipóteses, eu com as motas que vendia conseguia pagar a prestação dos 10 mil euros, mas eu tinha de tentar. Claro. E assim fui, na altura, com a ajuda do meu pai, lá fazer umas obrasitas na loja, conseguia tal loja e equipei a loja com capacetes. Pá, começo a falar com alguns fornecedores, a maior parte deles até me desvalorizou, já tinha dito isto até. Pá, mas agora vem um puto que quer abrir uma loja de motas. Quem é você? Tem dinheiro para pagar? Claro. Não, tenho aqui uns trocados e tal, para pagar. Nisto, fiz uma loja diferenciada. Ali na zona não havia assim quem trabalhasse. As lojas que lá haviam, ainda há em grande medida, as coisas evoluíram felizmente. São lojas que ainda trabalham com formas de estar e gestões mais antiquadas. Portanto, eu achei que havia ali uma janela de oportunidade de poder vender capacetes de forma diferenciada, com uma atenção ao cliente um bocadinho melhor. Claro. E assim foi. Portanto, contratei com alguns fornecedores, começo a trabalhar e em pouco tempo eu tinha muitas bases económicas e de gestão, mas não as suficientes. Portanto, isto foi tudo um encadeado. Eu trabalhei tanto que eu tive pouco tempo para estudar e para me aperfeiçoar até. Claro. E profissionalizar. E eu em pouco tempo precisei de dinheiro. Liguei para o meu pai outra vez: pai, eu estou atrapalhado, sem dinheiro. Quanto dinheiro é que precisas? Preciso de 2 mil euros. Também, pai, empresta-te o dinheiro. O meu pai emprestou-me o dinheiro e, sei lá, passado mais 2 ou 3 ou 4 semanas, não sei precisar outra vez, voltei a ficar sem dinheiro, porque aquilo tu quando tens a vender capacetes, isto não tem uma margem assim tão grande, o mercado é concorrencial, havia as outras lojas mais antigas e que já estavam estabelecidas no mercado, já vendiam os capacetes, portanto eles vendiam as motas e os capacetes, e eu era novo no mercado, porque é que o cliente me havia de comprar a mim? Tinha de conquistar o cliente. Claro. Então precisava ter ali um bocadinho, trabalhar ali um bocadinho com o desconto, conquistar os clientes pela carteira. Portanto, eu tinha um serviço diferenciado, a loja era gira, ainda tinha um desconto adicional, portanto foi aquilo que eu ganhei. Claro. Mas mesmo assim isso não é suficiente, é a história do cash flow. Exatamente. E do lucro. Portanto, o lucro que gerava não, era inexistente, e o cash flow, o cash-in, a tal diferença entre o cash-in e o cash-out, não eram assim suficientes para pagar despesas sequer, quanto mais para crescer. E eu, em pouco tempo precisei outra vez de dinheiro, e lá fui ter com a minha avó outra vez. Avó, uma querida, isso, eu preciso de dinheiro, o filho, quanto dinheiro é que precisa? Que a avó vai ao banco. E eu, no seguimento do que dizia, como nunca tive, nem eu nem os meus irmãos, portanto, nós nunca esticámos a corda com a minha avó. Ela sempre foi, nós sempre cumprimos, portanto, ela impunha as condições e nós cumprimos. Claro. Mas eu assim que tenho o dinheiro eu pago, e assim foi. Minha avó foi mais 2 mil euros, foi ao banco, depositou, e eu entretanto, assim, será, em pouco tempo, um mês e tal, consegui-lhe pagar o dinheiro de volta. Okay. Passado pouco tempo fiquei outra vez sem dinheiro, mas aí já não tive coragem, tive mesmo a aguentar à bomboca, como se costuma dizer. E eu tenho histórias muito giras para te contar, de precisar de vender naquele dia e fazer uma campanha. Estamos a falar, não havia Facebook, pá. Pois. Havia Wi-Fi, lembras? Exato. Não dava para fazer publicidade, a publicidade era tudo muito local, fazia-se publicidade nas revistas, que também não era barata. Exatamente. E eu ia fazendo alguma coisa conforme podia. Portanto, eu tenho histórias de contar. Imagina, à última hora o cliente chegar para comprar um capacete que era o dinheiro suficiente para eu pagar no dia a seguir, estás a ver? Pronto, e entretanto começo a perceber que a boutique não seria suficiente para que tivesse rentabilidade financeira, sustentável, e começo a pensar, não, aqui na parte de trás da loja vou abrir uma oficinazita, vou falar com um rapaz que eu conheço, na altura tinha uma relativa confiança com ele,
epá, eu vou ver se ele aceita e fazemos aqui uma parceria. Eu pago-lhe um ordenado fixo, pago-lhe uma comissão, uma percentagem sobre os lucros da oficina, não da boutique, porque a boutique eu sempre soube fazer a destrinça entre a boutique e a oficina, para ver, analisar as rentabilidades, onde é que dá dinheiro, exatamente, o que é que dá dinheiro, o que é que não dá, o que é que gera, o que é que tem mais aceitação com o cliente, etc. E lá o consegui convencer, na altura a pagar-lhe um ordenado mega simpático, para a altura assim forte já. Lá o consegui convencer, ainda tinha os tais as comissões sobre os lucros da oficina, e ele na altura percebeu ali mal a coisa, acho eu não me soube explicar bem, também era muito imaturo, muito miúdo. Ele na altura ficou a achar que ia ser meu sócio, coisa que o valha, okay. Mas não, estava tudo escrito no contrato, eu vinha do direito, estás a ver? Claro. Portanto, o contrato estava tudo certito. Ele inclusive dizia que era meu sócio, as pessoas, pronto, coisas da vida não interessam também. Certo. Águas passadas não movem moinhos. Ora bem. E ele em pouco tempo começou a dizer-me que eu ganhava muito dinheiro, porque via o tal cash flow, mas não conseguia compreender que o facto de estarmos a gerar algum negócio com a oficina, que há uma série de impostos, e empreender em Portugal é o que é, como nós sabemos, empreender em Portugal é muito difícil, há uma série de impostos, despesas acessórias, etc. Ele achava que eu ganhava muito dinheiro, até dizia, aqui parece que estou a encher balões, estás tu a ganhar mais dinheiro do que eu, não? Muitas vezes para lhe pagar o ordenado eu não recebia, mas pronto, é o que é, a vida dá muitas voltas e é o que é mesmo. Assim. Ele, no seguimento desta filosofia que foi desenvolvendo, de que tinha uma rentabilidade e que era uma peça insubstituível na empresa, que se abandonasse o barco podia ele empreender, ainda ia ganhar muito mais dinheiro do que ganhava comigo. Acabou com o tempo por coisas da vida, é o que é. Acabou por decidir empreender sozinho. Foi-se embora e eu fiquei do pé para a mão, ou do dia para a noite, assim, que é, sem mecânico, sendo que trazia aquele todo barco de trás, estás a ver? Agora tinha despesas, portanto a eletricidade tinha disparado, por causa da oficina faz disparar uma série de despesas, tinha ferramentas e coisas compradas que tinha responsabilidades, não é? Coisas para pagar. Claro. E entretanto lá consegui contratar um outro mecânico, e esse também teve caiu de moto, também acabou por não ficar lá, não sei, eu também tinha ali eventualmente tinha ali alguma incapacidade de gerar confiança, porque apesar de eu pagar ordenados muito competentes, e nunca até o dia de hoje me atrasei com qualquer tipo de pagamento, portanto, os meus funcionários religiosamente ao final do mês têm lá o ordenado deles, mas esse também achou que a coisa não poderia não ter grande futuro ali comigo, e então foi para uma marca grande ganhar. Na altura disse-me a mesma coisa, mas ainda hoje também mantemos uma relação fixe. E eu nessa altura pensei assim, depois tive ali um mecânico que carregava ali no álcool e eu não dava, porque eu gosto muito da qualidade de trabalho. Portanto, eu também, claro. Foi nesta tal transição, e acabei ele foi-se embora, por uma série de outras vicissitudes. Claro. E eu pensei assim, não, agora vou ficar sozinho, vou trabalhar à porta fechada, trabalho só para os meus clientes habituais, consigo trabalhar ou para eles ou para os amigos deles, mas consigo ter aqui um núcleo, um círculo fechado. Exato. Consigo me dedicar à loja online, como eu te estava a dizer, a loja online teve muita competência, gerou muito volume de negócio, mas a margem era diminuta. Reduzida, claro. Eu acho que já te falei disto. Sim. Como quase todas as lojas online. Não é? Exatamente. E eu nessa altura pensei assim, não, eu vou acabar aqui com a loja online, faço aqui um downgrade, fico sozinho, trabalho à porta fechada. Eu não sou o mecânico mais profissional do mundo. Profissional não é bem a coisa. Não sou o mecânico com o maior conhecimento do mundo, mas eu não tenho problemas em pedir ajuda. Claro. Quando houver temas que não saiba, que não domino tão bem, vou pedir ajuda. Portanto, é isso que eu vou fazer precisamente. E vou estar aqui fechado. E em pouco tempo, sei lá, estamos a falar em 3, 4, 5 meses, 6 meses, esquece, aquilo, a loja já estava outra vez e a oficina a abarrotar, porque uns trazem os amigos, não, safa só o meu amigo, começa a safar uns e outros, e aquilo às tantas explodiu. E é aqui que entra
um novo funcionário, portanto o filho da minha empregada de limpeza da loja, que era meu vizinho do lado, um puto mega querido com quem eu tal, como eu te disse há pouco, tenho uma relação ainda fantástica. Ele já não trabalha comigo, mas ainda ontem almoçámos juntos. Epá, eu tenho muito, eu posso dizer assim, até em tom romântico, eu tenho amor por ele tem por mim. Ele não trabalha na área, portanto ele foi empreender numa outra área, fez o que eu fiz. Eu também era do direito e vim para a mecânica, ele estava na mecânica e foi para outra área. Mas ele na altura estava a acabar o curso de mecatrónica e ia para o mercado convencional do automóvel, portanto ia ser mecânico de automóveis. Eu disse, não puto, tu um dia que acabes vais trabalhar comigo. E eu disse, a sério vizinho, deixa-me vir trabalhar, ainda te pago um ordenado fixe. Assim que ele acabou o curso, ele lá ia ao final do dia a acabar o curso, ia aprender umas coisas, a mexer nos motores, para ter umas basitas um bocadinho melhor. Quando acabou o curso, falou, vizinho, ainda me dá emprego, dou impacto X. Já não me lembro quanto, mas assim, não era assim nada de extraordinário, porque ele estava precisamente a começar, mas também era assim, não era terrível. Estás a ver? Pensei, ok, bora, vamos tentar, eu vou-me tentar aliviar um bocadinho novamente. Posso focar-me novamente numa loja online ou focar-me novamente em crescer. Exatamente. Porque quem trabalha muito é um clichê, mas é verdade que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro e eu sou a prova viva disso. Eu trabalhei tanto sozinho naqueles anos que eu não conseguia pensar sequer, só sobrevivia. Portanto, eu ganhava algum dinheiro, mas quer dizer, mas aquilo não ia sair dali. Eu nunca ia passar de uma loja de bairro, de uma oficina de bairro, e eu tinha outras ambições. Não te esqueças que eu, em miúdo, já queria ser rico. Portanto, eu tinha de arranjar uma forma de sair dali. E entretanto, ele começa a trabalhar comigo e eu começo a ter tempo. Portanto, eu não ganhava. Quando eu tinha de lhe pagar o ordenado, eu não ganhava muito mais com o trabalho dele, mas pelo menos tinha mais tempo. Certo. Ok, bom, então vamos começar a estruturar. Exatamente. E a empresa começa a crescer, uma micro empresa, éramos dois, certo? Claro. E eu, às tantas, aquilo cresceu tanto que as motas não cabiam dentro da loja, mesmo, tal e qual, eram tantas motas que aquilo era um puzzle, um cabo de trabalhos para meter as motas todas lá dentro, tal era a demanda de clientes, ou a demanda. Exato. E, entretanto, nisto, eu tinha uma garagenzita onde guardava pneus e resíduos da oficina, que se mandam para reciclar, nós não podemos pôr as coisas no lixo, e digo ao meu senhorio da oficina, da garagem, e disse ao vizinho, eu trato as pessoas assim mais próximas, trato para o vizinho, vizinho, olha que eu vou deixar aqui a garagem um dia destes, porque eu tenho de encontrar uma loja maior, que isto aqui não está a dar, quer dizer, não consigo, eu tenho de ter abril, tenho de ter qualidade, e isto aqui já começa a ser assim, está a ficar curto e tenho medo de começar a perder qualidade com os clientes. E aquilo passaram-se ali uns dias, há um dia que ele vai, vizinho, vem cá até comigo. Estive a pensar, você vai-se embora, pá, tenho pena, você sempre cumpriu comigo, tenho pena de você se vai embora, venha cá ver uma coisa comigo. Na rua de trás da minha loja, precisamente, estava um terreno com um edifício de voluto, desde a altura do 25 de Abril do PREC, como eu te estava a dizer há pouco também, e só vizinho, se a gente fizer aqui os dois obras, eu pago umas coisas, você paga as outras, e a gente faz a sua loja aqui. Uma loja, imagina, eu tinha uma loja convencional pequenina, de repente estamos a falar para um espaço com 700 e tal metros quadrados. Vizinho, eu não tenho dinheiro para lhe pagar isto. Não, que está aqui fechado. Eu comprei isto há muitos anos para construir aqui uns prédios, mas nunca construí por causa da crise. E isto fechou na altura do 25 de Abril com o pré, como meteram aqui os funcionários que tomaram conta da empresa e faliram isto, que é típico, não é? Exato. Não tinham formação, portanto, metes alguém sem formação a gerir uma empresa, o que é que vai dar? Vai dar a asneira, né? Isto é uma profissão como outra qualquer. Exatamente. Ser gestor é uma profissão. E entretanto lá a coisa foi acontecendo. Se me perguntares como é que eu arranjei dinheiro, não sei. Porque havia, olha, agora tem de se pagar o portão, agora tem de se pagar, e depois tens uma loja daquele tamanho que tens de equipar. Pois. Tens de meter material lá dentro, tens de meter mobiliário, computadores, e na altura tive de contratar uma pessoa, porque imagina, a loja era tão grande, estamos a falar de 700 e tal metros quadrados, não dava para dois. E isto foi mesmo ao Lina, meter a carne toda a assar. Ok, vou contratar uma pessoa, pelo menos para estar ao balcão, porque eu, na altura, o trabalho da oficina começa a ser tanto que eu
estava na oficina também com o meu colega, com o Rafael, Pois, como te para estava a dares dizer. uma ajuda. E eu vou voltar a frisar que foi uma pessoa fulcral, que me ajudou bastante. Eu, felizmente, sempre tive muita gente que me tenha ajudado. Mas o Rafael fez parte ali de uma altura fulcral na minha estabilização mental. Uhum. Para voltar a pensar em ganhar força, e o Rui Lucas voltou, como eu te estava a dizer. Pronto, e o trabalho começa a desenvolver e em pouco tempo começámos a destacar na zona, porque tenho a minha loja, a minha empresa é grande, é diferenciada em termos de imagem, e começa a atrair cada vez mais clientes, começa a contratar mais gente, e chegamos onde estamos hoje. Tenho 8 funcionários, se não me engano, continua a crescer. Exatamente. Isso é muito fixe. Muito bem, sim senhora. Isto já estamos aqui, parece uma repetição, não é? Exatamente. Mas pronto, é só para te dar, para desejar os parabéns do sucesso, que venha muito mais. Já te disse isto, mas eu adoro histórias de superação, de vencer na vida. Eu vou só voltar a refrisar aqui uma coisa. Isto é uma conversa que nós já tivemos. Exato. Mas eu continuo a olhar muito para a frente. É muito importante para os empresários ou para quem quer empreender. Esta é uma mensagem muito importante de passar, que é olhar-se para a frente e abdicar do presente em prol de um futuro melhor. Isto é muito importante para toda a gente que tem sonhos na vida. Exatamente. Há mais gente com sonhos. Eu ainda não consegui concretizar, ainda estou a trabalhar em projetos há alguns anos para concretizar daqui a uns anos, mas isto é uma componente muito importante. Eu acho que as pessoas claro. Que é muito importante focar. E o melhor ainda está para vir. Eu ainda só estou a aquecer motores. Portanto, a minha empresa tem 18 anos e eu estou na fase que estou a ficar com os motores mais quentes agora. Portanto, isto melhor ainda está para vir mesmo. Agora que a turbina está a começar, exatamente, porque eu estou a trabalhar em alguns projetos há uns anos que iam de começar a dar frutos. Muito bem, isso é espetacular. Estaremos cá para ver isso tudo. Voltamos ao podcast nessa altura. Exatamente, muito bem. Termos aí da Lucas Performance, eu vejo-te muito aí nas redes sociais aí a ver os teus arais, os teus showways. Fala-me um pouco aí disso aí, portanto, dessas marcas premium, não é? Que é o teu forte. Certo. Eu, com o passar dos anos, eu comecei com outras marcas, não é? Mais pequeninas. Como é que chegaste aí? Exatamente. Isto de vender arai e showway não é assim, tu não abres uma loja e podes vender arai e showway. Portanto, tens de conquistar, tens tens de provar. Exatamente, é filosofia japonesa. Portanto, tens de provar que a tua loja é digna, que tem competência. A arai é ainda mais exclusiva nisso, é mais difícil ainda conseguir. Eles têm requisitos, imagina, tu não podes ter uma caixa de um arai no chão. Portanto, eles não deixam essas coisas. E com o passar dos anos eu fui conseguindo ganhar mercado e queria chegar aos Rolex. Imagina, onde é que tu queres subir à montanha, né? Depois de chegares à montanha logo se vê, mas eu ainda não estava na montanha e consegui, com o passar dos anos, portanto, a visitar feiras, a falar com pessoas, a travar conhecimentos, gastar muitas horas de latim e de outras línguas nas feiras, assim, no estrangeiro, e lá consegui. E sendo muito, muito pragmático, eu até ultimamente tenho a tal brincadeira do rei dos capacetes de luxo, mas isto é só pragmatismo. Eu não me auto-intitulo, eu conquistei. Portanto, eu tenho uma série disto, é fácil, é público, toda a gente consegue ter acesso aos dados das outras empresas. Certo. O que fiz foi a análise do que é que as outras empresas vendem e faturam segmentado, e em Portugal, a vender exclusivamente arai e showway, exclusivamente, não há ninguém com os meus resultados financeiros e líquidos. Portanto, isto não é uma coisa que eu de repente vomitei e digo, olha... Te lembraste? Exatamente. Depois tive a delegação da arai que veio à minha loja, que há, 2 anos, ou 1 ano e meio, ou não sei precisar também, e me disseram, nós nunca vimos uma loja em Portugal e Espanha, não há nenhuma loja, e na Europa há poucas como a sua, com esta apresentação dos capacetes, esta coleção toda disponível, há poucas lojas. E eu de repente começo a pensar, mas isto disse o representante da arai, o japonês que é representante pela arai
na Península Ibérica, Portugal e Espanha, diz que a minha loja é a melhor. Passado uma semana ou duas aparece outro colega, olha, eu vim ver esta loja porque o meu colega disse que esta, e de facto eu nunca vi, e olha que eu conheço o mercado todo espanhol e conheço muitas lojas em Portugal, a Zarai conheço todas e a sua é de facto a melhor. Pronto. Depois tu começas a ver sell-in, sell-out, os resultados, não, e é o que é. Eu tenho muito gosto e orgulho em vender a Arai e Shoei. A Shoei é uma marca que está um bocadinho mais dentro do exclusivo, é um pouco mais popular, portanto há mais lojas, há mais concorrência, depois como já tivemos também esta conversa, a maior parte dos empresários não sabe fazer contas, vive muito do cash flow e fazem compras, não pensam tanto no lucro, pensam tanto em faturar e meter o dinheiro a rodar. E isso faz com que depois entremos aqui numa concorrência, às vezes um bocadinho desmedida, e entra em voga os descontos. E eu não estou tanto por aí, porque eu tenho de ter rentabilidade. Isto o pessoal pensa que os capacetes nas lojas que estão lá estão à consignação. Não, aquilo está tudo pago e são japoneses, tens de pagar. Há condições especiais, são coisas. E então na Arai, não é que são as duas exclusivas, mas o mercado na Arai está um bocadinho mais controlado. Portanto, eu tenho uma paixão muito grande por Arai e Shoei, tenho os dois. Como eu te disse há pouco também, é difícil eu escolher, é como escolher entre o meu pai e a minha mãe. Não posso, né? Gosto mais a Shoei, imagina o meu pai e eu, a minha mãe, e a Arai é o outro, estás a ver? Não, uns têm umas coisas melhores, outros têm, mas são os Rolexes. Não há, eu conheço muito do mercado europeu e até mundial dos capacetes. Há pouquíssimas fábricas europeias já, aquelas mediterrânicas ou ibéricas que nós conhecemos da vida, é tudo feito na China, com uma qualidade brutal, porque os chineses já produzem de forma brutal, é uma coisa atroz, mas imagina, até na China, que já se está a fabricar com uma qualidade gigante, eles têm por referência as marcas japonesas. Claro. Tu te imagina, tu tens a Arai e a Shoei, e eu já tive muitas reuniões na vida, né, como calculas, claro. Já fiz inclusivamente testes para marcas de capacetes, daquelas internas, portanto nós fazes depois um relatório e dizes o que é que achaste do capacete, já me pediram para fazer isso algumas vezes. E mesmo essas marcas eu disse, não, este ano estamos a produzir isto porque a Arai ou a Shoei fez assim e resulta. Portanto, eles andam todos atrás. Tu podes me dizer, não, mas depois há aí umas marcas alemãs espetaculares que são espetaculares. A maior parte, como eu estava a dizer, já anda ali para as Ásias a produção, que não tem rigorosamente mal nenhum, porque na Ásia, vou voltar a reforçar, sem desprimor, não é? Não, exatamente, eles estão a produzir com uma qualidade gigante, eu já os vi produzirem à minha frente, e os chineses estão fortíssimos, aquilo é uma cena, mas imagina, falta o Danoninho para chegar às marcas japonesas, estás a ver? Mesmo essas marcas andam todas muito atrás, e depois a Europa está aqui numa fase crucial de alguma dormência industrial e tecnológica até. Portanto, eu acho que não há dúvidas, pelo menos mundialmente, e as elites, as pessoas que percebem dos capacetes, ninguém duvida de que no topo da montanha ou no topo da pirâmide está a Arai e a Shoei. Se os gajos creme de la creme. Exatamente, creme de la creme, exatamente. Os gajos percebem disto, se validam esta informação, acho que podemos tentar contrariar, mas não sei se justifica. Muito bem, e então, ou seja, a nível ibérico és o top. Tal e qual. Muito bem, sim senhores. Parabéns. Obrigado. Por isso é que eu digo que sou o rei. Por cima português. Obrigado. Por isso é que eu digo que sou o rei dos capacetes de luxo em Portugal, porque este rácio não existe. E pronto, é uma coisa factual. Exatamente, contra factos não há argumentos. Não há volta a dar. E tenho muito gosto, cada vez tenho mais clientes, as pessoas vêm, há muita gente com um gosto refinado. Eu dou muito valor àqueles clientes que vêm e ver o capacete, estão a juntar o dinheiro. Isto acontece mesmo. Pois, acredito que sim. Eu dou muito valor a essas pessoas, porque imagina, eles já sabem para onde é que vão, já têm uma visão. Eu também tinha visões, imagina. Está a juntar dinheiro para comprar um
um artigo especial. Exatamente. É o que eu digo muitas vezes, tu podes comprar um relógio normal, mas depois comprares um relógio um bocadinho mais caro, ele diz que o teu tempo é caro. E é diferente tu entrares em qualquer espaço com um Arai, um Shoei ou um capacete de uma outra marca qualquer, há uma distinção. Sim. E diz muito de ti, sobre a forma como tu pensas, a forma como tu encaras a vida, os bens materiais. Exatamente. E os valores. Há um valor, os japoneses, nós já falámos disto também, têm uma preocupação gigante com o bem comum, portanto não há volta a dar. Exatamente. O Arai é mesmo, e o Shoei também, se bem que há aqui uma ligeira nuance entre a Arai e a Shoei, mas as marcas japonesas, eles fabricam mesmo à mão, com um cuidado extremo, porque eles acreditam mesmo que têm de proteger as outras pessoas. Há um sentimento de compaixão, eles ajudam-se bastante. Eu desafio as pessoas, nós aqui temos estereótipos muito grandes com os chineses, vão à China, a China não é nada do que nos contam. Claro. Vais à China e ficas completamente assoberbado com... eles estão muito desenvolvidos tecnologicamente e humanamente. Por exemplo, toda a gente, eu tive ainda há relativamente pouco tempo, estive num dos maiores polos industriais da China. Toda a gente diz que a China é só poluição, tudo que aquele mundo vai acabar e vai começar a acabar na China. Eu estive num dos maiores polos industriais, são várias cidades com várias fábricas de gigantes tecnológicos e automóvel, etc. Eu não vi poluição em lado nenhum, Todas as casas têm jardins na parte de trás, eles fumam muito, na China fuma-se muito, eu digo muitas vezes isto, estão sempre a fumar. Eu não vi uma beata no chão. Pois. Olha que eu não estive lá meia hora, estive lá muitos dias, né? Fiz umas centenas de quilómetros de carro, falei com muita gente. Portanto, e os japoneses, eu digo a mesma coisa, vão ao Japão e os japoneses preocupam-se muito com o bem comum. Sim, eles também... Portanto, os capacetes são mesmo feitos para proteger o próximo. Exatamente. E eles também encaram a falha como uma falta de honra deles. Levam aquilo muito a peito. E pronto. Tanto que, nos Arais, os principais departamentos por onde passou o capacete na produção estão assinados pelo operário. Portanto, este capacete que aqui está foi assinado pelos operários responsáveis pelos diferentes departamentos. Vocês, se o desmancharem o capacete todo, claro, tem as assinaturas. Porque nós é que passamos. É muito fixe. Os Shoeis também, mas não tanto com este... Não tem este preciosismo todo, mas é uma coisa... Mas entre as duas, Arai ou Shoei? Não consigo dizer isso. O meu pai não, a minha mãe faz um jantar, faz comida espetacular, a minha mãe... eu nunca usei Arai, realmente nunca usei Arai. Eu não consigo escolher. Mas eu sou muito Shoei, já tive vários Shoeis, Pronto, adoro Shoei, não sei como é que, por acaso nunca experimentei sequer um Arai, mas o Shoei, até falando de outras marcas e tudo, o Shoei é a única que se adapta à minha forma de cabeça. Não consigo, outras marcas quaisquer, não... Pois, acontece-me na loja às vezes alguns clientes, a maior parte dos clientes, quem quer ver um Shoei não vale a pena eu mostrar um Arai. Pois. E quem quer um Arai não vale a pena estar a gastar latim a explicar um Shoei, estás a ver? Eu adoro Shoei, sou muito... De vez em quando aparece um cliente que quer um capacete premium, muito diferenciado e que fica ali, o que é que você ajude-me lá aqui no Arai ou no Shoei? Mas é raro. Nunca teve um ou outro. Pois, não, exatamente. É raro. Porque se calhar nunca teve um ou outro. Porque, sim, o cliente normalmente... Eu aí digo, não, você não vai escolher entre o meu pai e a minha mãe, não gosto dos dois, né? Exato. Muito bem, sim senhora. Vamos aí Queres perceber do que é que se trata isto? Sim, eu também vou resumir aqui muito rapidamente. Bora. Eu, como te disse, durante a semana ando de moto, ao fim de semana é muito raro. Mas no dia-a-dia de moto, a minha oficina, como tinha dito também, é constituída maioritariamente por... Olha aí, queres... Não há drama nenhum. É constituída maioritariamente por motas da BMW e eu também ando de BMW. Há um dia que estou na feira de Milão, em Itália, e passo por o stand de um CarPlay para motas. Isto foi para aí há 3 ou 4 anos, não sei dizer.
E abordei-os na altura, pá, espetacular, isto dá-me jeito, pá, vocês, isto, quando é que isto sai? Não, isto ainda não saiu, mas quando sair, nós avisamos, pá, quando sair, de facto avisem porque eu quero um para mim, porque eu ando no dia-a-dia. Isto vai-me dar jeito, tens o Waze, a história dos avisos de radares, pá, acho que é muito fácil quem anda de moto passar os limites de velocidade com facilidade, e isto ajuda bastante. E há um dia, pois, passou-me o tema, há um dia que estou no escritório e recebo um e-mail para você, sempre quer um equipamento para si. Já havia na altura uma empresa em Portugal com quem eu hoje trabalho, tem uma mega competência comercial até, a fazer umas vendas residuais disto em regime de pseudoteste. Eu disse, pá, até parece que quer um, não quero ficar distribuidor para Portugal. Eu disse, pá, distribuidor, pá, espera aí que eu tenho aqui... pensar para mim, tenho aqui um projeto grande, estou a fabricar há uns anos uma coisa que eu já meti uns milhares de euros, que há de ser uma coisa para 2026, 27 ou 28, mas que estou a trabalhar há vários anos, né? Portanto há 5 ou 6 anos, e sempre a meter dinheiro, sempre a meter carne à assar para preparar uma coisa grande. Exato, a amadurecer. Exatamente, a amadurecer, porque eu tenho tempo. Como eu costumo dizer, não estou à espera de morrer. Exato. Qualquer um de nós pode morrer, mas se não morrer, ao menos a coisa vai acabar por acontecer. E isto implicava um investimento muito grande também. Mas não dá para fazer um bocadinho menos. E na altura, eu estava, são asiáticos, mais uma vez, mega. Não, as condições são estas. Se você não quiser, nós vamos encontrar quem queira. Claro. Mas eu já tinha... Aquilo é mesmo fixe, pá. Então não dá para... Menos um bocadinho. Não. São estas as condições. Então temos de dar aí umas horitas para eu pensar. Nisto já estava também um player grande e os chineses não são mentirosos em tentar entrar na jogada. Mas lembra-te que os asiáticos têm muita honra também. Certo, exatamente. Ele tinha falado comigo antes. Pois. E o que ele disse, olha, depois no decorrer da conversa, das negociações, se tu não quiseres, está aqui e este é muito grande, ainda tem mais dinheiro para meter que tu. Pois. E tu patinas, mas eu vou ter mais dinheiro para meter que eu, e ele não me está a perguntar. Não, mas é chinês, é asiático, e o gajo vai cumprir a palavra dele. E tive de decidir muito rapidamente, vou fazer um teste. Eles também não tinham tudo para entregar, então tenho de pagar já tudo. Não, como nós não temos tudo, isto está novo, estamos a produzir, está a sair do forno. Exato. Para menos o que sair tudo, você tem de ter já. Pum! Disse, caramba. Se calhar o outro projeto consigo, que está sempre a consumir dinheiro devagarinho, mas o outro projeto, devagarinho, mas em barda, estás a ver? Certo. Consigo ter aqui 1 ou 2 meses o outro projeto em stand-by, estás a ver? Isto também é só para 2026, ou 27, ou 28. Portanto, consigo meter esse dinheiro que não mete nesses 2 ou 3 meses, mete nisto. Claro. E assim foi, meti isto, felizmente teve uma aceitação brutal. Isto não é uma coisa, nem tenho de fazer assim tanto trabalho comercial disto, porque há muita procura, os clientes procuram. Isto basicamente é um CarPlay como tem os carros de última geração. Então, não era este, exatamente, não era o 6, portanto este é um novo, é o 6, antigamente era o 5, era mais pequenino. Mas depois tenho aí uma rede de revendedores muito competente a trabalhar também. Isto não é assim uma coisa que dê um lucro tão grande. Eu sou sempre movido pelo lucro. Certo, claro. Mas gera lucro, como é lógico, mas gera negócio. Certo. E estou muito, muito contente e há muita procura natural por isto. Então acabaste por ficar com a distribuição, a apresentação. Foi. Portanto, tudo que imagina, tudo que se comprares em Bragança ou em Faro, numa loja estás-me a comprar a mim. Já passou por ti. Exatamente. Muito bem, sim, tenho a margem está um bocadinho reduzida, mas estou muito contente. Tenho aqui os custos de fazer o stock, é brutal, não é? Isto imagina. Claro, isto não é sempre... nem uma nem 2 peças, não é? Não, estamos a falar de centenas. Claro. Eu costumo dizer que isto de vez em quando veio o preço de um T0 na Amadora. Pois, exato. E eu tenho asiáticos, mete o dinheiro e a gente depois manda, estás a ver? Claro. Mas tem muita procura, felizmente, e está a correr bem. Portanto, isto é um projeto também a médio prazo. Eu não tinha o sonho de ser importador de marcas, o meu sonho é o tal outro. Exato. Mas está a correr muito bem, estou muito orgulhoso, eles também estão muito orgulhosos, nós também temos, vou dizer aqui uma coisa, e eu sou um gajo muito corajoso porque eu não também já te disse isto,
eu não digo as coisas da boca para fora, eu sustento-me em dados, em valores. Nós temos o melhor rácio da Europa, portanto, nós somos Portugal. Espanha é 5 vezes maior que Portugal. Entre o número de unidades recebidas e registadas. Porque o fabricante controla, como é lógico, o número de unidades que são ativadas. Portanto, sempre que uma unidade é ativada, plim, recebem uma... E nós temos o melhor rácio da Europa, imagina. Sério? Com os alemães, como é lógico, na Alemanha vende-se muito mais unidades, não é? Óbvio. Mas imagina, é o tal rácio. Mas o rácio é percentual. É percentual, exatamente, isto é uma percentagem relativa. Claro. Entre o que nós recebemos e o que ativamos, nós estamos mega destacados. Estou muito contente, eles também estão muito contentes. E é um produto com muito valor acrescentado, que ainda só está a aquecer motores muito também. Muito bem, sim senhor. Pessoal, já sabem, se precisarem, se ou estiverem interessados, Lucas Performance. Exatamente. .pt online. Então, já agora, onde é que o pessoal pode encontrar? Pronto, também Martins, nós temos, exatamente, nós temos a maior loja e oficina da zona. São, como eu te estava a dizer, 700 metros quadrados. Temos umas instalações hiper competentes, não é por serem minhas, mas nós destacamos muito pela diferença e pela qualidade de serviços. E isto não é tentar alimentar o meu ego, são factos, mais uma vez. É pragmatismo, são gajos pragmáticos. Exato. Não há tempo a perder. Exatamente, não há tempo a perder. Eu olho para a frente, sempre. Portanto, podem comprar ou na nossa loja online, lucasperformance.pt, ou num dos nossos revendedores também. Nós temos, felizmente, também revendedores muito, muito competentes. Ok. Eu não estou a dar a revenda a qualquer loja, portanto, também tenho algum cuidado. Também tenho que provar, não é? Exatamente. Porque nós, no final de contas, queremos ajudar clientes. Exatamente. E queremos... Não queremos chatices. Exatamente. Não, e dar sempre valor acrescentado, que os clientes comprem com dignidade em sítios onde as pessoas os tratem bem, possam responder em caso de uma assistência, isso é que é uma verdadeira marca e é uma rede competente, é por aí, eu pauto-me sempre os padrões de qualidade e de segurança. Exatamente, muito bem. Então, portanto, é isso, lucasperformance.com, não é verdade? PT, peço desculpa. O conto também vai lá dar, calhar, não há problema nenhum. Mas pronto, PT, exatamente, Portugal. Representação Shigi. Exatamente. Em português de Portugal é Shigi, mas pode ser... Em anglo-saxónico é Chigi. Muito bem, exatamente. Sim senhor. Se estiverem interessados, também capacetes topo de premium, Arai ou Shoei. É Lucas. Vou dizer isto, há outras lojas a vender Arai e Shoei muito competentes, como a minha não há. Exatamente. Não há. Já a simpatia do Rui não tem, de certeza. Mas imagina, há outras lojas também competentes. Trabalham bem, com certeza. Trabalham bem, claro. há mais gente competente, com certeza. E há muito mais gente competente. Há muitas pessoas muito mais competentes que eu. Certo. No caso, a vender Arai e Shoei não. Exatamente. E a oficina premium também não. É factual e a oficina premium também não há. Não conheço nenhuma. Portanto, olha, Rui, muito bem. Ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado por teres aceito o nosso convite. Mais uma vez, muito sucesso aí para o teu percurso, para os teus futuros percursos, ou seja, objetivos, projetos, exatamente, é isso mesmo. Tudo bom para ti e eu para os teus. agradeço também desejo muito sucesso, palavra de honra mesmo, obrigado. Precisamos de ter esta tal compaixão exatamente. Mais uns pelos outros e começarmos a ajudar mais uns aos outros. Eu acho que sim. Nós todos juntos conseguimos levantar-nos, erguer-nos e ajudarmos, juntos somos mais fortes, é mesmo verdade. Exatamente, e temos aqui sempre o nosso elo de ligação, que é as motos, não é? E com a promessa de começares a trazer histórias mais giras que a minha nos próximos podcasts. Vou fazer por isso. Muito bem. Rui, olha, um grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, muito gosto. Um gosto imenso, tua história é fantástica, eu adoro histórias de superação, já disse isto, estou sempre a dizer isto, estou-me sempre a repetir também. Não tem problema nenhum. Mas pronto, ficamos por aqui. Pessoal, já sabem, like, comentem, partilhem, que o nosso Rui, simpático e merece. Portanto, e já sabem, qualquer coisa, Lucas Performance, capacetes premium, aqui o Shigi, exatamente. E a oficina premium, se quiserem também. Exatamente, aí BMW, multimarcas, não é? Multimarcas, especialmente nós estamos muito focados na BMW, exatamente. Tudo, até motas antigas, motas convencionais, tudo. Muito bem, trato toda a gente por igual. Exatamente, acho que muito bem. E é isso, pessoal, fiquem bem.
Espero que tenham gostado e até à próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.